eu vejo o Evangelho, como eu vivo ele e qual a minha opinião de como ele deve ser vivido, o que é o verdadeiro cristianismo, o que é o verdadeiro Evangelho mesmo. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, por isso convido você a ficar comigo até o final deste vídeo. Creio que a minha opinião, o meu ver, minha cosmovisão pode ajudar você, beleza? Então bora lá para mais um vídeo. Bem, Lucas, na verdade esse vídeo aqui é uma conversa que eu tô tendo com você, né? Esse vídeo aqui eu não preparei nenhum roteiro especial, porque é algo que eu queria compartilhar aqui com você. Lucas, qual é a sua visão do Evangelho? Qual é a sua visão de cristianismo? A minha visão de Evangelho é uma visão de um modo de vida. O Evangelho não é algo litúrgico, na minha opinião, não é algo litúrgico, não é algo, um script, um roteiro que você tem que viver a sua vida inteira. O Evangelho para mim, por muito tempo eu coloquei o Evangelho como se fosse um roteiro, um script, como se ele fosse uma religião, mas ele não é assim. O Evangelho ele é muito mais que isso. O Evangelho ele é um modo de viver. O Evangelho eles são novas escolhas, sabe? Coisas que eu fazia antes, que eu sei que me vão afastar de Deus, que eu sei que vão fazer meu coração ficar ali, ó, um coração fechado, são coisas que eu vou renunciar. Então, para mim, são 3 palavras-chave que tá lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, Mateus capítulo 24, versículo 16, né? Depois você verifica o contrário. Renuncie-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. É o que Cristo fala, se você quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Cara, são 3 coisas que resumem o Evangelho para mim. Renunciar, você renunciar aquilo. Se eu era uma pessoa mentirosa, se eu era uma pessoa que falava mal das outras, se eu era uma pessoa que maltratava as outras, se eu era uma pessoa que fazia coisas erradas, eu não vou fazer isso mais, porque eu renunciei a essa parte da minha vida. E agora eu vivo outra vida. Uma vida que Cristo me deu, uma vida que o Evangelho me deu. Então eu vejo como um modo de viver, eu vejo como um modo de vida diferente do que era antes. O Evangelho para mim se resume nisso. Muitas vezes eu converso com algumas pessoas, alguns colegas meus, e eu falo, cara, o Evangelho, para mim, ele não é uma pessoa que fica andando com a Bíblia debaixo dos braços ali, coloca o seu paletó, ou a irmã coloca lá, né, sua roupa, coloca a Bíblia aqui e vai para um culto. Não, é modo de vida, cara. O Evangelho, ele não tá ali dentro daquele templo, ali dentro daquele prédio. O Evangelho, ele tá no modo de viver, como você trata as pessoas e o que você faz aqui neste mundo. O Evangelho, ele influencia não só na vida espiritual das pessoas, mas ele influencia na vida material também das pessoas, na vida que vivemos hoje. Muitos homens que receberam o Evangelho em seu coração foram grandes homens renomados, grandes cientistas, grandes homens que marcaram a sociedade. Pegamos de exemplo Martin Luther King, que foi um cara que foi um grande mobilizador lá na América. Então assim, pegamos várias pessoas ali, vários homens missionários que eram médicos, que iam lá para a África, que iam lá para a Índia atender as pessoas e levavam o Evangelho junto. Então assim, o Evangelho ele está dentro também da vida nossa aqui. Vamos supor aqui, né, esses médicos, eles eram médicos, eles não deixaram de ser médicos, mas eles eram médicos que cumpriam o Evangelho, eram médicos que levavam o Evangelho com eles. Então o meu modo de ver é isso, o Evangelho ele vai nos acompanhar, nós vamos vivê-lo na nossa vida. Eu não vou deixar eu não vou morrer, eu falo no sentido assim, eu vou abandonar tudo e vou viver aqui, o Evangelho, aqui. E aí? Você tem que viver o Evangelho onde você estiver, cara, no seu trabalho, no seu colégio, né, na sua faculdade, você vai amar os seus colegas de trabalho, vai perdoar, vai tratar bem. Isso que o Evangelho faz. São coisas comuns aqui aos seres humanos. O Evangelho é uma coisa incomum, porque se uma pessoa me maltrata no mundo de hoje, eu vou querer revidar, eu vou querer, né, ficar magoado e mal com aquela pessoa. Não, no Evangelho eu vou perdoar aquela pessoa. Então, o Evangelho é modo de viver. O Evangelho ele é modo de viver. Não é um script, não é você viver uma liturgia ali, né? Tem seus momentos. O Evangelho é o modo de vida, como você vive, como você trata as pessoas, é como você se porta diante do mundo. O Evangelho é isso, cara. Não tem tanto segredo. É você renunciar, seguir a Cristo e os seus ensinamentos. E é isso, tomar a cruz. Sabe o que significa tomar a cruz? É a luta diária. É a luta diária de você carregar uma cruz, de você carregar uma marca dentro de você.
E esse é a marca do evangelho, você ir na contramão do mundo, ir na contramão das coisas suas particulares que te afastam de Deus, que te afastam do sagrado, do Senhor. Então assim, o evangelho é isso, cara. O evangelho é isso. Eu posso ter o evangelho no meu coração sendo um político, combatendo ali a corrupção ali dentro, elaborando leis benéficas para a sociedade, não sendo corrupto. Eu posso ser um médico que tem o evangelho no meu coração. Sabe, depois vocês assistem o Inteligência Ilimitada, o podcast que ele fez com um médico, eu esqueci o nome dele. Ele é urologista, se não me engano. É proctologista, perdão. Você coloca proctologista, podcast, Inteligência Ilimitada ali do Vilela. Então, cara, um médico que cumpriu o seu propósito. Tava ali cuidando das pessoas e ao mesmo tempo ajudava, falava do evangelho para as pessoas. Então, cara, eu posso falar do evangelho, exprimir o evangelho de várias formas. Não necessariamente eu tenho que estar em cima de um palco com muitas pessoas na minha frente que ali eu estou cumprindo o evangelho. Não, o evangelho é o meu modo de viver. As pessoas vão me ler. Eu sou evangélico, as pessoas leem, e as pessoas também vão receber esse evangelho em si, essas boas novas em si. Então, cara, é um modo de viver. Acho que eu repeti o modo de viver aqui umas 10 vezes, porque esse realmente é a minha visão sobre o cristianismo. É um modo de viver. E aí tem as pessoas que querem viver para isso, que são pessoas que querem entregar a sua vida totalmente para isso, que querem trabalhar para isso. E são as pessoas aí que viram missionários, são as pessoas que trabalham integralmente pelo evangelho, não pessoas que trabalham integralmente para, vamos supor, para a liturgia, para a organização humana, mas é a pessoa que está voltada realmente para o evangelho, realmente ali para a obra, sabe? Realmente ali de levar pessoas a conhecer essas boas novas também. Então, o evangelho, a meu ver, é isso, é simples e é algo que está disponível a todos. E esse evangelho tem um poder de salvar eu, salvar você e trazer a vida eterna para mim e para você. Sabe o que Cristo diz? Cristo diz assim: aquele que crer e confessar será salvo. É você crer, acreditar e confessar é o quê? Sabe o que significa confessar? Nesse quesito aqui, nessa cena, confessar é você fazer. Eu estou aqui confessando. Estou aqui confessando que eu sou uma pessoa boa. Logo, eu vou ter que ser uma pessoa boa. Então, confessar é você agir, é ter atitudes. Então, é esse que é a minha visão, cosmovisão sobre o evangelho e o cristianismo e as boas novas. Para mim, tudo além disso, na verdade, passa de superstições, passa de desvio da palavra. Para mim, o evangelho é isso. E se você não concorda, eu respeito a sua opinião, mas o evangelho é um modo de vida, é como vivemos e como tratamos o nosso próximo. É amar o nosso próximo como a nós mesmos. E amar a Deus acima de todas as coisas. E confessar a Cristo e amá-lo e seguir as suas palavras e os seus caminhos. Então, essa aqui que eu deixo aqui para vocês hoje. Se vocês gostaram, desce aí, deixa o seu like, pois o seu like é importante aqui pro meu canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.